E outras 3 seguem internadas depois de um grave acidente na BR-050 em Catalão. Homem morre afogado no rio Corumbá, na zona rural de Pires do Rio. Justiça faz audiência em Formosa, no entorno de Brasília, sobre o caso do bispo que desviou dinheiro da igreja. 10 presos fogem da cadeia de Lusiânia, também no entorno do Distrito Federal. E Novo Horizonte vencem. E você vai ver também que bandidos a Secretaria de Esportes de Catalão. Eles causaram destruição, roubaram até bolas e deixaram um prejuízo de R$50 mil. O Jornal Anhanguera desta segunda-feira, o Jornal Anhanguera, segunda edição, está começando. Sete horas e 19 minutos, estamos chegando com o Jornal Anhanguera e a gente abre essa edição falando sobre um gravíssimo acidente que aconteceu na BR-050 aqui em Catalão nesse final de semana, envolvendo 3 veículos. Ao todo, 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. O acidente foi às 8 da noite entre Catalão e o trevo de acesso às mineradoras. Por causa da batida, o trânsito nos 2 sentidos da BR-050 ficou interditado por mais de 2 horas. Pelas informações da Polícia Rodoviária Federal, este Gol de Catalão, que ia sentido Brasília, invadiu a pista contrária e bateu de frente com este Uno, com placa de Ribeirão Bonito, interior de São Paulo. A avaliação preliminar, sem uma causa presumível ainda, só pode-se avaliar que o veículo Gol invadiu a pista contrária. Não se sabe o motivo. Ainda não. No Uno estavam 4 pessoas. 2 morreram. Um homem que dirigia o veículo e uma mulher. Já no Gol de Catalão viajavam 2 pessoas. O condutor morreu. Um terceiro veículo, uma estrada com 4 ocupantes de Catalão que nada sofreram, também se envolveu na batida. Os 3 feridos desse grave acidente, o homem de Catalão e as outras 2 pessoas de Ribeirão Bonito, São Paulo, foram socorridos por equipes da concessionária que administra a rodovia e também pelo SAMU. Com estado considerado grave, essas 3 pessoas deram entrada aqui no pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Olha, ao longo do dia, 2 desses 3 feridos tiveram que ser transferidos para o hospital de urgências lá em Goiânia. A gente tem até um vídeo do momento em que o helicóptero do Corpo de Bombeiros saía daqui de Catalão para levar um desses pacientes. Olha, agora imagens aí, olha, essas imagens, o helicóptero decolou, ambos do Clube do Povo, com uma moça de 21 e ficou gravemente ferida nesse acidente. O transporte foi feito pelos bombeiros com o apoio do SAMU. Um outro passageiro. 2 seguem internados lá na capital em estado gravíssimo. E a gente lembra, também segue internado um jovem vítima desse acidente lá na Santa Casa. Brevemente se recupere desse acidente. Aqui aconteceu lá em Pires do Rio no final de semana. Um homem de 42 anos morreu afogado no rio Corumbá. Ele tentou atravessar o rio a nado. Os bombeiros informaram que o homem se afogou na sexta-feira à tarde enquanto tentava atravessar o rio. Os familiares acreditam que ele teria batido a cabeça em uma pedra e por isso se afogou. Os bombeiros estavam fazendo buscas no local desde sexta-feira. Hoje, pela manhã, os militares encontraram o corpo do homem boiando próximo ao local que ele havia se afogado. O IML de Caldas Novas esteve no local e removeu o corpo. Infelizmente, mais um afogamento aqui na nossa região, né? Bom, olha, um jovem de 22 anos foi preso aqui em Catalão pela Polícia Militar. Ele era considerado foragido da Justiça. A prisão foi durante uma fiscalização de rotina da Polícia Militar no bairro Jardim Primavera. O rapaz caminhava por uma rua quando foi abordado. Ao checarem a documentação dele, os militares perceberam que contra esse jovem havia em aberto um mandado de prisão por roubo. Ele foi preso e levado para a delegacia. Esse rapaz já está no presídio de Catalão à disposição da Justiça.
Bom, olha, lá em Ipameri também teve prisão de foragido da Justiça. A prisão foi durante uma fiscalização de rotina da Polícia Militar no bairro Jardim Primavera. O rapaz caminhava por uma rua quando foi abordado. Ao checarem a documentação dele, os militares perceberam que contra esse jovem havia em aberto um mandado de prisão por roubo. Ele foi preso e levado para a delegacia. Olha, esse homem está na cadeia de Ipameri à disposição da Justiça, viu, gente? Olha, a gente vai falar agora sobre um caso do bispo suspeita de desviar dinheiro da igreja em Formosa, no entorno de Brasília. Testemunhas de defesa e acusação estão participando de uma audiência, olha só. O bispo Dom José Ronaldo chegou cedo ao fórum, entrou por outra porta e não quis falar com a imprensa. Ele é acusado de comandar o esquema de desvio de cerca de 2 milhões de reais da diocese, que reúne 33 igrejas da região de Formosa, no entorno de Brasília. Também foram denunciadas outras 10 pessoas, entre elas um juiz eclesiástico, um vigário, 3 padres, um contador e 2 homens, que seriam laranjas do esquema. Os acusados ainda não foram ouvidos pelo juiz, o que só deve acontecer pelas contas do Ministério Público em dezembro. O juiz Fernando Oliveira não autorizou imagens dentro do tribunal do júri. O primeiro a ser ouvido foi o padre da cidade, João Manuel Lopes, indicado pelo Ministério Público como testemunha de acusação. Foi um longo depoimento que começou por volta de 8h45 da manhã e durou 4 horas e meia. O juiz chegou a acatar um pedido do padre para ser ouvido na ausência dos acusados, que foram transferidos para uma outra sala aqui do fórum. No depoimento, o padre disse que chegou a notar mudanças na contabilidade da igreja e aumento de gastos. Por exemplo, a questão das mesadas, ele chegou a indicar até o nome de um dos padres. É claro que por uma questão de temor, até mesmo de constrangimento, ele não indicou o nome de todos. Mas as provas que o Ministério Público já tem no procedimento vão esclarecer quem são essas pessoas que faziam esses repasses também. Os advogados de defesa não quiseram gravar entrevistas. Olha, um jovem de 26 anos foi preso por embriaguez ao volante nesse final de semana em Catalão. A prisão foi durante a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal. O jovem, que dirigia um carro de passeio, foi abordado na barreira policial da BR-050 em Catalão e apresentava sinais claros de embriaguez. O rapaz foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 1,30 miligramas de álcool por litro de ar. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Esse rapaz pagou fiança e vai responder em liberdade por embriaguez ao volante. Se condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão. Olha, em Pires do Rio, um homem de 50 anos também foi preso por embriaguez ao volante. A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima de que esse motorista de um caminhão estava dirigindo de forma perigosa na entrada da cidade. Ao ver os policiais, o motorista tentou fugir pela rodovia GO 330, mas acabou sendo preso. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas como estava visivelmente embriagado, foi levado para a delegacia e preso em flagrante. O homem agora está na cadeia de Pires do Rio à disposição da Justiça. E olha, também teve prisão por embriaguez ao volante na GO 213 em Ipameri. Um homem que dirigia um carro de passeio foi abordado durante uma operação da Polícia Rodoviária Estadual. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 50 miligramas de álcool por litro de ar. O homem foi preso, 0,50 miligramas de álcool, viu, gente? Ele foi levado para a delegacia, ele pagou fiança e acabou sendo liberado. E aqui em Catalão, no fim de semana, teve uma tentativa de assassinato. Olha só, um jovem de 21 anos foi baleado. Ele levou 3 tiros. O crime foi no bairro Teotônio Vilela. A polícia militar informou que o rapaz estava andando pela rua quando um homem se aproximou dele e fez disparos com uma arma de fogo. 3 tiros atingiram o rapaz. O atirador fugiu do local. O jovem baleado foi socorrido e levado para a Santa Casa de Catalão. A PM informou que esse jovem baleado já tem várias passagens por tráfico de drogas e até por tentativa de homicídio.
O jovem recebeu atendimento médico e já teve alta do hospital. A polícia ainda não conseguiu localizar o autor dos disparos. E lá em Lusiânia, no entorno de Brasília, 10 presos fugiram da cadeia hoje de madrugada. Os agentes encontraram um buraco na parede de um banheiro e barras de ferro enroladas em um colchão. Os presos, então, foram levados para o pátio onde teve uma briga. Olha só, alguns detentos ficaram isolados até terminar o reparo na cela, mas olha, nesse meio tempo eles conseguiram fugir. Já foi aberta investigação para apurar as falhas na segurança. Um preso já foi recapturado pela PM. A polícia continua a procurar outros presos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, você vai ver que a TV Anhanguera conversou com os candidatos a governador do estado. A gente vai mostrar também que a Secretaria Municipal de Esportes aqui de Catalão foi alvo de bandidos nesse final de semana. E ainda, craque tá de volta à elite do futebol goiano. Continue com a gente, nós voltamos em instantes.